E assim começamos o nosso período constitucional, né, do governo Vargas, que tem seu início com a promulgação da nova Constituição no dia 14 de julho de 1934. Né? Mas antes disso, vamos fazer um pequeno retorno à vitória militar do governo contra os paulistas em 32 e como eu já havia colocado para vocês as pressões daí resultantes e a percepção de Vargas. Ou elabora uma constituição ou outros movimentos semelhantes e talvez mais fortes, né, pudessem ocorrer, e ele não queria fazer essa aposta. Então convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, cuja eleição vai ser no ano de 1933, e essa Assembleia, obviamente, faz com que haja elaboração de uma Constituição, né? Essa Constituição vai ser promulgada em 34. Aí eu coloquei, vocês podem ver aí, que ela tem duas fontes de inspiração. Primeiro, a semelhança com a Constituição Republicana de 1891, certo? E a inspiração na Constituição da República de Weimar. Para quem não sabe, a República de Weimar ela foi criada ao final da Primeira Guerra Mundial como uma imposição dos aliados para evitar, como forma de dissolução do Império Alemão pós-Primeira Guerra. Era um governo com características social-democratas que vai ser minado pelo avanço das extremas, tanto direita quanto esquerda. Mas isso aí é um capítulo para outro momento, né, e principalmente em história geral. Certo? Mas, de qualquer maneira, ela vai ter uma característica bastante liberal. E o interessante, né, o que a gente tem que listar nessa coisa da Constituição de 34 são os seus avanços. Muitos, por sinal, se nós considerarmos, por exemplo, as características das constituições anteriores. A de 1824, a Constituição Imperial, e a de 1891, né, que vai ser a primeira Constituição Republicana. Dentre eles, a instituição do voto feminino, uma conquista das mulheres, né? Ou vocês têm que lembrar do movimento sufragista iniciado na Europa e que teve repercussão no Brasil, um dado bastante positivo, que mostra que as mulheres perceberam que a função delas não era apenas procriar, cuidar do marido, filhos e casa, né? E sim tinham que ter participação política, econômica. Então essa luta foi justíssima e isso culminou, obviamente, com a inclusão do voto feminino, embora, né, com algumas limitações. As mulheres, para poder votar, para vocês terem uma ideia, elas deveriam comprovar independência financeira e, no caso de mulheres solteiras, teriam que ter autorização dos pais. Mas, de qualquer maneira, diante de um Brasil, né, que se comparado com a Europa ainda estava bastante atrasado, isso representa um avanço imenso. Né? Então não sejamos preciosistas a ponto de desmerecer essa importante conquista. Outra coisa bastante interessante foi a redução da idade eleitoral, ou seja, a Constituição de 1891 estabelecia que somente os cidadãos brasileiros com mais de 21 anos poderiam votar. A Constituição de 34, de 1934, já coloca uma novidade, agora com 18 anos. Né? Isso permitiu, por exemplo, a ampliação considerável do número de eleitores. E somado ao voto feminino, então você imagina a quantidade de eleitores que surgiram a partir da promulgação dessa Constituição, né? Que pessoas que estariam aptas a participar do processo eleitoral. Outra questão também extremamente importante colocada pela Constituição de 1934, o fim do voto aberto. O voto agora seria secreto. Isso não, obviamente, não impediria o controle do processo eleitoral pelas oligarquias, principalmente nas regiões rurais do Brasil. Mas, de qualquer maneira, as regiões urbanas, que era o foco do interesse de Vargas, agora tinham maior autonomia e, obviamente, já que estamos falando de uma situação, de um processo que encaminharia uma industrialização do país, isso é indicativo de que esse eleitorado urbano, principalmente vinculado aos grupos operários e à burguesia, teriam efetiva participação política. Né? Então, esses são avanços consideráveis. Outros avanços não verificados apenas na Constituição, mas também na própria legislação trabalhista, estavam na criação da carteira de trabalho. O Vargas
sabidamente colocou a dele como a número 0001, ou seja, ele é o trabalhador número 1 do Brasil. Isso tem um potencial ideológico fortíssimo, né? Porque aí os trabalhadores veriam Vargas no sentido de gente como a gente, né? Então ele é mais um dos nossos, isso é importante. Os trabalhadores passaram a ter férias remuneradas de 30 dias, registro na carteira de trabalho, né, que também pode funcionar como mecanismo de controle, porque afinal de contas, quanto mais registros indica que o sujeito ou ele gosta muito de mudar de emprego ou tem participação política além do permitido, e também o descanso semanal remunerado, além, lembra quando eu comentei com vocês dos movimentos operários grevistas lá da década de 10, né, o movimento de 10 e 17? Então, há estabelecimento de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? Então, isso foi de enorme valia para os setores operários, certo? É muito interessante isso, por quê? Porque vai dar um pouco da trajetória sociopolítica brasileira. E quando nós falamos de questões políticas, nós temos que lembrar do surgimento de dois movimentos políticos, a Aliança Nacional Libertadora, comunista, e a Ação Integralista Brasileira, digamos assim, filofascista. Porque classificá-la como fascista seria até demais, né? Mas, de qualquer maneira, é uma extrema-direita brasileira, bastante atuante, com muitos membros, inclusive as colônias italianas no Espírito Santo, praticamente quase todos os seus integrantes abraçaram o integralismo, né, porque fazia uma referência muito grande ao fascismo italiano. Então, esses dois grupos eles se tornaram extremamente influentes e Vargas considerou os dois potencialmente perigosos. Acontece que, durante um tempo, a Aliança Nacional Libertadora achou interessante a ação de Vargas porque ela seguia, digamos, o ritmo daquelas mudanças políticas propostas pelo comunismo, né? Ou seja, uma revolução burguesa, depois uma revolução proletária, instauração do socialismo e do comunismo. E os comunistas viam em Vargas, então, esse momento da revolução burguesa. Já os integralistas olhavam o governo Vargas com certa desconfiança, porque, afinal de contas, eles queriam um governo centralizador e forte. E o Vargas, né, nesse momento aí do governo constitucional, ele ainda não tinha adotado essa postura. Postura que seria adotada, evidentemente, somente em 37, com a instauração do Estado Novo. Mas isso é um próximo capítulo. Mas, continuando, os comunistas, né, enxergaram nesse crescimento do operariado urbano a oportunidade de ouro para encetar um movimento que teria por objetivo a realização de um movimento, né, revolucionário no Brasil, que convocaria todos os trabalhadores a se rebelar contra o governo e, com isso, tirá-lo do poder e instituir a partir daí um governo socialista e depois um comunismo. Acontece que os trabalhadores, encantados pelos benefícios concedidos por Vargas, não embarcaram na aventura, tanto é que a ideia de intentona quer dizer intento louco, né? Uma ação desmedida, desmensurada, e aí o Vargas foi muito rápido na reação e ele, obviamente, colocou o movimento comunista na ilegalidade, né? E, lógico, mesmo colocando o movimento comunista na ilegalidade, que poderia abrir a possibilidade de uma ação maior dos integralistas, Vargas começou também a olhar desconfiado para os integralistas, certo? E o interessante é que Vargas precisava de um pretexto justamente para consolidar o seu poder. E um cidadão chamado Olímpio Mourão Filho, então capitão do exército, ele redige aquilo que seria conhecido como Plano Cohen, né, uma orquestração judaico-comunista mundial para a derrubada dos governos e o governo brasileiro incluído nessa lista de possíveis derrubados, né? E o resultado, obviamente, é que o superior imediato dele, general Góes Monteiro, que chegou a ser ministro do governo Vargas,
né, pegou o plano. O Olímpio Mourão, obviamente, ficou preocupadíssimo com os resultados, só que o Góes Monteiro leu, achou interessante e falou: olha, aqui temos o pretexto para instauração, acabar com essa farsa, né, pelo menos essa farsa do governo democrático, liberal democrático, e vamos caminhar de braços dados rumo ao autoritarismo que seria instituído com o Estado Novo em 1937. Então, aqui nós encerramos as duas primeiras fases do governo Vargas e num próximo momento, no nosso próximo podcast, gostaram do forma do podcast? Aí nós teremos o Estado Novo. Um beijo grande e tchau, tchau para todos.